que aparece, você deseja. Ah, agora foi! E agora foi! E boa noite! E começou essa aula. Enfim, vou tomar um cafezinho agora, só para poder comemorar esse momento de aflição de muitos aqui. Que delícia! Café forte. Tem gente que toma sem açúcar, não sei por quê. A pessoa tem um desequilíbrio emocional, a pessoa que toma sem açúcar. Né? E a pessoa diz assim, nossa, daqui a 2 ou 3 semanas você se acostuma. Tipo assim, alguém pegar uma agulha quente, enfiar debaixo da sua unha e dizer, não, daqui a 2 ou 3 semanas fazendo isso, você se acostuma. Não, bebê, não vai se acostumar. Ou você gosta, ou você não gosta. Então, essa palhaçada de tomar café sem açúcar é coisa do demônio. Bom, vamos lá, vamos para a nossa aula, que é o que interessa. Boa noite a todos, aqueles que eu não falei, aqueles que eu falei. Deve ter alguém em algum lugar desesperado aí com o negócio de link, tá? E aí, se vocês puderem... Eu não sei se tem alguém aqui nessa turma que está entrando na aula e não está no grupo do WhatsApp. Se isso é o seu caso, se esse é o seu caso, tá? Pede para o pessoal botar aqui no chat o linkzinho, tá bom? Do nosso grupo de WhatsApp, que lá facilita bastante coisa. Como essa aula é gravada, tá? O que eu faço? Hoje, assim que terminar a aula, eu já vou estar pegando isso aqui. Ah, opa, obrigado, Suzane. Suzane botou lá, gente, ó. Quem é novo aí, de repente está vindo pela primeira vez, está meio perdido com relação ao WhatsApp, tá? Esse é o nosso grupo do WhatsApp. Na verdade, é burrice, né? Eu podia botar lá no Google Classroom, eu vou fazer isso quando terminar. Eu vou botar o link do grupo do WhatsApp, que aí o pessoal, né, abre lá e plau, entra logo no grupo. Eu nem pensei nisso. Vou fazer isso. Mas, enfim, o link é sempre o mesmo, já falei, né? Se vocês estão aqui, é porque vocês estão sempre no link. Já está, professor. Ah, tá lá? Ah, tá, não sabia. Enfim. Tá mesmo, gente? Deixa eu ver, sistemas estruturais. Não, isso aqui é sistemas estruturais. Três estruturas. Eu coloquei? Olha, rapaz! A Suzane colocou, ela mandou pro grupo aqui, ó. Show de bola, Suzane. Deixa eu só replicar. Vou replicar, que o povo sabe como é que é, Suzane. Vamos combinar? Postar. Pronto, postei para todo mundo. Que aí ninguém depois reclama. Vamos começar então a nossa aula? Fazer uma leve lembrança. Na semana passada a gente começou nesse segundo vídeo e paramos, né? Lembrando que no vídeo da semana passada, que eu vou fazer vários links, eu só vou abrir o da semana passada rapidão, tá, gente? Só para vocês olharem a estrutura de novo, porque eu vou sempre voltar a essa estrutura. Então é bom é bom que isso fique na memória, porque e para aqueles que estão assistindo a aula pela primeira vez, vai ficar assim, ah, tá, ele tá falando do quê? Tá? Então vamos lá, parei aqui o vídeo. Aí tem esse carequinha aqui, provavelmente professor de engenharia, e aí ele apresentou essa estrutura aqui, tá? Onde você tem viga em balanço, aonde você tem estruturas treliçadas, aí ele dá mais ou menos uma ideia, né, do que é necessário na questão do equilíbrio dos corpos rígidos, para que essa estrutura permaneça estável e não caia, não. Ele explica várias coisas sobre isso. Então, eu vou voltar a falar nisso aqui. Quem não estava na aula da semana passada, o que você vai fazer espertamente? Você vai olhar o link que eu mandei para o Classroom e também mandei lá no grupo do WhatsApp, tá? Por isso que eu estava falando, é bom ter um grupo do WhatsApp, estar no grupo do WhatsApp, exatamente por esse motivo. Tá ok? Então, é só para lembrar disso. Então, vou fechar esse trem. Vou voltar, agora vou para o vídeo que a gente começou a assistir na semana passada e deu aquela paradinha esperta. Tá. Aí, nesse vídeo aqui, ó, ele vem explicando com relação à questão dos corpos rígidos, deixa eu até aumentar aqui para vocês terem uma noção geral. Né? Ele fala sobre MOOC, fala sobre
guindaste, caminhão guindaste, e assim por diante. Aí ele fala, na semana passada também, nós abordamos a questão das condições necessárias para o equilíbrio de corpos rígidos, né? Por exemplo, vocês como futuros arquitetos, na verdade, arquitetos em construção, vocês não são futuros arquitetos, eu sempre falo isso, tá? Vocês são arquitetos em construção. Só ainda não finalizaram o ciclo, né, para conseguir o diploma, mas a partir do momento que você aceitou e está, você é arquiteto em construção. Deixa eu parar uma paradinha aqui, senão o negócio vai andar. Então, o que acontece? Quando a gente olha esse desenho aqui, tu fala assim, oh, milagre! Isso aí é coisa de Jesus, coisa de, sei lá, como tá na praia, coisa de Iemanjá. Aí Iemanjá falou assim, fica-te em equilíbrio, e a coisa ficou em equilíbrio. Não foi bem isso. Tem ciência envolvida nesse trem, tá? Então, o que acontece? Na verdade, que eu tenho seixos rolados, né? Seixos rolados são essas pedras aqui, que elas, para quem não sabe, seixo rolado são essas pedras boleadas, né? Que elas só ficam assim por causa que elas são encontradas em rios e em cachoeiras, né? Próximos a cachoeiras, a quedas d'água. Tá? E aí, conforme os milhares e milhares de anos vão se passando e elas são empurradas pela água, tá? Elas vão batendo uma na outra, e aí vão apanhando essa forma arredondada, né? Ao passar dos anos. Enfim, na semana passada, eu até lembrei para vocês, lembrei não, né? Eu dei uma dica para vocês que tiverem curiosidade para procurar lá na internet. Muitos arquitetos que também gostam de fotografia, eles ficam em rios, né, em cachoeiras, assim, pegam essas pedras e começam a fazer estruturas em equilíbrio, estruturas bizarras, assim, incríveis, tá? Que você imagina como que esse troço está em equilíbrio. E ele equilibra exatamente o quê? Considerando as leis da física, né, e considerando também, intuitivamente, as condições de equilíbrio necessárias para que aqueles corpos permaneçam estáveis. É o que a gente vai ver hoje, a aula de hoje. Então, note que, na verdade, eu tenho uma estrutura que a gente chama de estrutura que ela não é que ela está em balanço, né? Balanço é uma palavra perigosa nesse momento agora, porque quando eu falo algo está em balanço, é porque ele está em uma estrutura engastada, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas digamos que balanço no sentido de balanço mesmo, balanço de parquinho de criança, sabe qual é? Então, nesse caso, eu estou falando balanço nesse sentido, tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura que é tipo um balanço, né? E eu tenho seixos rolados aqui. Note que as pedras são diferentes, são tamanhos diferentes, formas diferentes. Provavelmente a densidade e o peso são diferentes, tá? Mas elas estão estáveis. Por que ela está parada, essa estrutura está parada? Bom, primeiro de tudo eu tenho um ponto de apoio. Esse ponto de apoio se chama vínculo. Nós vamos falar muito sobre isso, vínculo. Tá? E nas suas extremidades, a uma certa distância do vínculo, tá? Nós temos uma massa, um conjunto de massa. E esse conjunto de massa, em relação a essa distância até o vínculo, gera o equilíbrio. Ah, Everton, mas isso aí com certeza é coisa de magia, não é coisa de Deus. Calma, gafanhoto e gafanhota. Gafanhota. Existe gafanhota? Gafanhoto macho, gafanhoto fêmea? É igual jacaré, né? Tem jacaré macho e cuca. Né? A cuca e o jacaré macho. Todo mundo sabe disso. Continuando. Aí aqui ele está mostrando, né, de forma analítica, né, o que está realmente acontecendo nessa situação. Aí ele traz essa situação para o nosso mundo, né, nesse mundo mais bidimensional, né, entendendo os conceitos que estão acontecendo. Nós vimos na semana passada que para que exista o equilíbrio, por exemplo, na vertical, todas as forças que estão se somando, elas precisam se anular. Quando eu digo somando, professor, mas se elas estão se somando, como é que elas se anulam? O somar é no sentido vetorial, porque de acordo com a direção, com o sentido que ele se encontra, ele vai ter um valor positivo ou negativo. Nesse caso aqui, o que o cara fez? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo vendo o coisa? Pelo amor de Deus, fala aí. Tô sozinho não, né? Tem alguém comigo? Alô? Alguém? Sim, professor, tá sim. Ah, tá, obrigado. Eu já estava entrando em estado fetal aqui. Continuando. Então,
O que acontece? Eu tenho aqui uma força, por exemplo, de 20 newtons, que está apontando para cima, que é a força que está sendo apoiada no vínculo. Como ela está apontando para cima, o sentido dela é para cima, o cara que criou esse sistema, ele disse, para cima é positivo. Show, vida que segue. E as outras forças, que são a massa daqueles dois corpos que estão aí, daquelas seixos rolados, né, que estavam lá sendo apresentados, era menos 10 e menos 10. Se você somar tudo, 20 com menos 10 com menos 10, na vertical, eu garanto que essa viga, ela não sobe e nem desce. Mas, contudo, eu tenho forças na horizontal. Por exemplo, o vento, ou algum ser humano sem luz que resolve empurrar isso aqui na lateral, né? E várias outras situações podem acontecer. Ou seja, na horizontal, eu também tenho que somar as forças e elas precisam ser nulas. Para quê? Para que essa viga não deslize. E uma terceira situação é a situação do balanço, né? Que a gente fala que nesse caso, que a gente vai começar a dar um nome, a gente chama de momento fletor, né? Que é um momento de rotação a partir de um eixo. O que ele diz, então, é o seguinte, que o somatório das forças na direção horizontal, somatório das forças na direção vertical e o somatório dos momentos, todas precisam ser zero. O zero significa que é o equilíbrio. Tá? Se eu somei tudo e deu zero, estou em equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Equilíbrio isostático. Continuando. Agora ele parou mais ou menos aqui. Agora eu vou deixar rodar. Tá? E aí eu vou falando daqui para frente. Pode abrir o áudio, tá, gente? Pergunta, coloca curiosidades, coisas que você viu, coisas que você acha que é possível ou não, tá, gente? Dá uma ajuda aí complementa a aula, pelo amor de Deus. Oi? Alô? Fala comigo. Cadê? Momento de uma força. O momento de uma força tem a ver... Antes dele começar a explicar, só para a gente ter uma noção lúdica, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em porta pivotante. Porta pivotante, tio Everton? Como assim porta pivotante? Porta pivotante é uma porta que, na verdade, o eixo ele não fica muito bem... a dobradiça, né? Ela não fica lá na outra extremidade. A dobradiça fica um pouco afastada da porta, tá? Do canto. Então, geralmente a porta pivotante é uma porta grande, né? Que ela precisa de espaço para poder fazer o torque, gerar o momento nesse caso. Note que, mesmo a porta pivotante, como a porta normal, para que haja o movimento de rotação nessa porta, tá? Você precisa posicionar a maçaneta em uma certa distância. Por exemplo, nesse caso aqui do maluco aqui, ó, se ele pegar essa maçaneta e colocar no meio ou próximo à dobradiça lá no canto, ele vai sentir uma dificuldade absurda de movimentar essa porta, de abrir e fechar essa porta, né? A mesma coisa a pivotante. Note que a pivotante também, ela deixa bem lá no finalzinho a maçaneta, né? Por quê? Porque o centro de rotação dela não fica exatamente lá no outro canto extremo da porta. Fica mais para frente, né? Mais próximo ao meio. E assim por diante. Mas lembra, a gente precisa fazer com que as forças se anulem. As forças não, que os momentos se anulem. O momento é o estado de rotação de um objeto a partir do eixo. Tá? É basicamente isso. Vamos lá. ET, me ajuda. Então, olha o ET, olha a patinha do ET. Patinha, mãozinha. Ele é um ET, eu não sei se é pata, não sei se é um animal. Na verdade, o ET, tá? Para quem é nerd, o ET é uma planta, tá? ET é uma planta. ET é um alienígena, mas ele é uma planta. Ele não é de origem animal. Caraca, hein? Vai ser nerd assim na caixa prego. Enfim, continuando, depois dessa cultura inútil. Note, para que eu leve a mão do ET, tá? Ó, se eu estiver longe do eixo de rotação, eu consigo abaixar e levantar a mão do ET facilmente. Agora, se eu tentar fazer a mesma coisa aqui, eu já vou sentir uma certa dificuldade. Porque quanto mais próximo do eixo, maior é a força que você precisa fazer para que ocorra a rotação, a mesma rotação.
a mesma rotação, tá? A mesma rotação, o valor vai ser sempre o mesmo. O que vai estar alterando é a distância e a força que você está aplicando. Você vai na casa de um cliente, vai fazer lá uma porta bonita, tal, e de repente você dá uma alucinada e fala assim, não, eu quero botar a maçaneta no meio, porque eu acho esquerérrimo. Por algum motivo. Vai dar merda. O cliente vai ligar para você, olha só, ninguém consegue abrir essa merda dessa porta. O que eu faço? Entendeu? E não é assim. E várias outras situações. Estou falando da porta porque é o mais prático. Mas lembrando, novamente, voltando lá ao preâmbulo, né? Eu quero que essa porta, por exemplo, ela se mantenha fechada, que é o equilíbrio, né? Eu quero chegar ao equilíbrio. O somatório de todos os momentos tem que ser nulo. Então, se essa porta, toda vez que eu encosto essa porta abre, eu tenho duas situações. A primeira, eu não calculei direito. A segunda, a sua casa é mal assombrada. Aí quem escolhe é você, bebê. Então, imaginando que você não está na segunda situação, né? Que a gente não pode descartar nunca, significa que você fez um projeto mal feito. Né? Ou você pode também dar desculpa para o teu cliente dizer que a casa é mal assombrada. Mas, enfim, de qualquer forma, o que geralmente as pessoas usam em consultório, em escritório, em banheiros públicos, é muito comum, em ambientes com uma movimentação muito grande de abre e fecha de porta, por exemplo, em ambientes hospitalares. Você já viu, vocês lembram ou conseguem imaginar algum tipo de dispositivo que é utilizado para equilibrar esses momentos, para que a soma dos momentos dê sempre zero? Alguém sabe me dizer qual foi? Qual é o dispositivo? Vou lembrar? Abre o áudio, gente. Fala com o coração. Mola aérea. Oi? Mola aérea. É, aquela molinha aérea, né? Mola aérea, pistão, né? Tem vários nomes aí que o povo dá. Então, aquilo ali exatamente é o quê? É o contramomento. O momento de abrir a porta, aí você faz uma contramomento para poder fechar a porta. Ou seja, somatório desses momentos, tá? Você tem a porta fechada, que é nulo. Então, no dia a dia da área da construção civil, lembrando quando eu falo construção civil, eu englobo a arquitetura nesse caso, tá? Na área da construção civil, a necessidade é sempre que haja o estado de equilíbrio do sistema, tá? Vamos lá. Alguém está pedindo para entrar? Ou sou eu que estou... Não sei. Enfim, eu descubro depois. Então, vou deixar rodar mais um pouquinho. Com o tamanho da força que você aplica, mas também com a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Essa distância aqui na figura está sendo representada pela letra D, tá bem? Então vai depender da força e da distância. Note que a gente sempre precisa fazer o cálculo do momento com a força fazendo um ângulo de 90 graus, com o plano que a gente está abrindo e fechando, tá? Com a base que está sendo aberta ou fechada, tá bom? Você, ó, note que tem um ângulo de 90 graus, ó. É sempre um ângulo de 90 graus. Se não tiver um ângulo de 90 graus, você vai ter que trabalhar com seno ou cosseno, tá? Para ajustar, para você fazer com que esse cara aqui, ó, fique na vertical, tá? Perpendicular ao plano. Além disso, do ângulo entre a distância e a força também, tá bem? Você pode observar isso tentando abrir uma porta, por exemplo. Imagine que a maçaneta, em vez de ser instalada na extremidade da porta, longe do eixo de rotação, fosse instalada lá pertinho da dobradiça. Será que você ia conseguir abrir a porta? Tá? Você pode fazer esse teste. Tente fazer a sua porta girar, empurrando, fazendo uma força não lá na ponta, mas bem pertinho das dobradiças da porta. Será que você vai conseguir fazer com que a porta se mova? Você vai ver que vai ser muito mais difícil. Quanto mais perto da dobradiça você estiver fazendo a força, ou seja, quanto menor for esse valor de D, mais difícil será fazer com que a porta se mova. Tá? Mas então vamos lá. Qual é a ideia do momento de uma força? Basicamente, você vai multiplicar a força aplicada pela distância entre a força e o eixo de rotação. Além disso, vai multiplicar tudo isso pelo seno do ângulo formado entre a força e a distância. Tá certo? Entre o eixo de rotação e a força que você está aplicando.
Isso é o momento de uma força. Momento, basicamente, é força vezes a distância. Tá? Momento é força vezes a distância. Esse ângulo aqui é um ângulo de ajuste, caso isso aqui não esteja 90 graus. Não entre em pânico, porque eu sei que não sei... Na verdade, eu não sei por que esse povo da arquitetura tem pavor de trigonometria, porque a vida de vocês será para sempre, forever, cálculo trigonométrico. Então, mas eu não entendo. É a mesma coisa que médico que tem nojinho de cuidar de ferida. Não tem como fugir disso, bebê. Então, ó, vai ter sim um ângulo, ou vai ser seno ou vai ser cosseno. Aqui ele botou seno, tá? Que é generalizando, mas pode ser seno ou cosseno, dependendo de onde se encontra esse ângulo. Então, se houverem várias forças agindo sobre um corpo, para que ele esteja em equilíbrio, é necessário que a soma desses vários momentos seja igual a zero. Basicamente, é isso que precisa ocorrer para que o corpo esteja em equilíbrio. Tá? Então, D é a distância entre o ponto de aplicação e o eixo de rotação, F é a intensidade da força aplicada e alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Para ilustrar um pouquinho melhor esse conceito, vamos observar aqui a situação onde eu tenho uma grua elevando uma viga lá na pontinha aqui na extremidade esquerda. Tá? Observe que eu tenho aqui um contrapeso que parece ser bem grande, então eu tenho uma força grande aplicada aqui do lado esquerdo, em contrapartida a força aplicada pelo peso da viga é menor lá do lado direito. Mesmo assim, a grua, que é um corpo rígido, continua em equilíbrio. Qual é a... O que ele está dizendo aqui? Olha só, a distância, o momento, ou seja, o momento da grua de fazer o movimento de rodar, para que eu anule isso, eu preciso que o momento do lado de cá se anule com o momento do outro lado, tá? Mas note que, se eu tenho uma distância muito pequena, eu preciso ter uma força muito maior. Por isso que eu tenho um contrapeso aqui, que é bem mais pesado, digamos assim, que a pecinha que ele está puxando, que a grua está puxando. Note que a pecinha onde que a grua está puxando, ela precisa estar bem afastada, tá? A razão disso? A razão é que... Mas que, se eu multiplicar essa distância por esse peso, ou essa distância por esse peso, eu vou achar sempre o mesmo valor de momento. Só que de um lado vai ser positivo, do outro lado vai ser negativo. Somando os dois, eu vou ter zero, e aí o carinha da grua, ele sobrevive para mais um dia voltar para casa. E apesar das forças serem diferentes, há aqui uma compensação no braço de torque, na distância entre a força aplicada e o eixo de rotação. Então, note que a distância é bem grande aqui onde a força é pequena e a distância é bem menor no lado em que a força é grande. Tá? E essa é a razão do equilíbrio nesse caso. Vamos ver isso na equação que fica um pouco mais claro. Então, eu tenho de um lado uma força grande e uma distância pequena, do outro lado uma força pequena e uma distância grande. Isso equivale, por exemplo, vamos supor que a força seja 10 e a distância seja 1 do lado esquerdo. Do outro lado eu tenho uma força pequena, uma força de 1, e em contrapartida uma distância de 10. Dos dois lados, 10 vezes 1. Ele foi meio infeliz. A ideia é que o valor multiplicado entre esses dois aqui é igual ao valor multiplicado dos outros dois. Parece que é só uma troca, né? Não, isso não vai acontecer. Aqui podia ser 5 vezes 2, por exemplo, 5 vezes 2, que vai dar 10, e aqui vai ser 1 vezes 10. Continua sendo 10, tá? Ou, deixa eu ver aqui. 2,5 vezes 4, e aqui 1 vezes 10. Não importa, tá? Não é 10, então o sistema fica em equilíbrio. Essa é a razão, tá bom? E para fechar esse assunto, né, por essa aula, vamos mostrar aqui uma situação de equilíbrio também, agora no exercício típico de física, que é uma barra que vai girar em torno de um eixo de rotação pela aplicação de uma força de 5 kN fazendo 45 graus com a horizontal. Tá? Então, é basicamente um problema de substituição de fórmulas. Aqui, só uma observação, notem que o movimento vai ocorrer com um giro... Olha só, deixa eu explicar para vocês. Note que essa força aqui, ó, ela não se encontra perpendicular, ela não se encontra fazendo um ângulo de 90 graus com esse eixo principal, tá vendo? Ela não se encontra, ela não está, tá, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, eu preciso ajustar essa barrinha para 90 graus. O que eu faço?
eu pego aqui, ó, esse cara aqui, o ângulo não tá aqui embaixo? O ângulo tá aqui embaixo, ó, 45 graus. Se eu jogar essa barrinha para cima, levantar essa barrinha, ela vai o quê? Ela vai sem o ângulo, né? Ó, se eu levantar a barrinha, ó, eu levantei a barrinha. Ela vai sem o ângulo. Se ela vai sem o ângulo, significa que é seno. Você ajusta com seno de 45. Ah, e se eu abaixar, professor? Abaixar. Ou seja, quando eu vou abaixar com o ângulo. Abaixar com o ângulo é cosseno. Sem o ângulo, seno. Com o ângulo, cosseno. Tem um videozinho macete, mas está no outro canal que eu uso que é aleatório, um canal que antigamente eu usava para colocar alguns materiais de aula, né? Aí acabei deixando para vídeos aleatórios. Que aí eu vou ver se eu consigo baixar ou se de repente eu mando o link para vocês assistirem esse macete de seno e cosseno, que é super simples e vai resolver a vida de vocês em boa parte dessa questão de trigonometria na arquitetura, tá? Mas vou deixar rodar aqui. No sentido anti-horário, significa então que o momento da força é positivo, tá? A expressão para calcular o momento nesse caso é força vezes distância vezes o seno do ângulo. A força vale 5.000, que é 5 kN, né? Quilo significa 1.000. A distância é 7 metros e o ângulo é 45 graus. Fazendo o cálculo, vocês vão obter 24.745 newtons metro. Newtons metro é produto, tá? Newtons, porque você está trabalhando com força, e metro, porque você está trabalhando com distância. A distância, a unidade de distância aqui é em metros. Cuidado, por favor, nunca esqueça essa unidade. Isso é importante pra caramba, tá? A unidade, gente, principalmente vocês que trabalham muito com sistema métrico, é extremamente importante porque pode mudar um projeto, o dimensionamento de um projeto. Tá? Isso pode dar um colapso, pode dar uma merda do caramba. Então, muito cuidado com metro, centímetro, é tudo a mesma coisa. Não, não é não, bebê. Tá? Não é não. Vai dar merda. newtons metro, tá bom? Então essa foi a aula a respeito. Muito obrigado, jovem, pela sua aula. Excelente aula, parabéns. Vamos para o próximo agora. Então vamos continuar. Deixa eu só ver se tem alguém me pedindo alguma coisa. Geralmente o povo esquece de falar comigo. Né, professor? Ai, sim. Mola aérea. Ah, é mola aérea. Carolina respondeu ali. Foi? Só para saber aqui se não tinha ninguém desesperado gritando ou brigando comigo. Aonde eu estou? Ih, deixa eu apagar aqui que meu Avast já foi. Professor, o senhor disponibiliza esse slide no Classroom depois? Óbvio, bebê! Claro! Eu vou mandar o slide para vocês. Vou falar também sobre o trabalho sobre prova, tá? Daqui a pouquinho. Lá pro finalzinho da aula, eu falo que aí dá tempo para vocês perguntarem tudo. A gente já logo posso adiantar, hein, Luísa? Já posso adiantar para você e para a turma que a gente vai ter... vocês vão precisar fazer grupos de 3 até 6. De 3 a 6. Tá? Vocês já vão ter que montar grupos aí de 3 a 6. Eu sei que na arquitetura tem uma necessidade desesperadora de fazer uma coisa meio, sabe, lobo solitário, mas para com essa palhaçada, tá? Eu já expliquei na semana passada a importância de trabalho em grupo. Trabalho em grupo é network, é mostrar sua capacidade, mostrar seu valor, porque lá no mercado, quando você for para o mercado de trabalho, você tem aí, ó, um monte de gente, um monte de contatos, né, para tentar conseguir um emprego ou uma vaga de estágio, alguma coisa aí. Então, é network, fica esperto. Para de ficar trabalhando como lobo solitário ou loba solitária, tá? Ou então ficar sempre no mesmo grupinho, né? Mesmo grupinho de 5, de 4, assim, de 3, aquele grupinho que nunca acaba, aquele grupinho que só, sabe? Enfim, não sai daquilo, entendeu? Sai um pouquinho, vê outros grupos. Deixa eu voltar para cá, mas eu já vou falar, tá, gente? Do bagulho doido aí da avaliação.
Na verdade, eu vou, talvez até comece a falar alguma coisa aqui. Bom, vamos falar sobre análise estrutural. Lembra, no início da aula, o tio Everton falou assim, olha, eu vou precisar falar um pouquinho daquela casinha lá, daquela estrutura, né, que o carequinha do vídeo ficou apresentando para a gente, falando sobre equilíbrio de corpos rígidos, né, explicando, fazendo uma análise estrutural bem superficial. Então, vou lembrar algumas coisas daquilo aqui, tá? Então, vamos lá. Uma análise estrutural, você precisa entender que existem os graus de estaticidade. O que é algo estático, tio Everton? Por exemplo, ó, eu peguei esse livro aqui e botei meu copo de café. Isso é estático. Estático por quê? Porque o copo de café está em equilíbrio com a agenda e, ao mesmo tempo, está em equilíbrio com a minha mão. Então, eu tenho um equilíbrio estático. Agora, que tipo de estaticidade? Que aí vem a pergunta. Que tipo de estaticidade eu estou trabalhando? É hipoestável? É isoestável? É hiperestável? Não sei. Eu preciso entender isso a partir de equações, a partir de entender o que significa grau de liberdade, blá, 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 o escassachê. Então, vamos lá. Lembrando que isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas eu vou disponibilizar sem ser semana que vem, a outra com certeza. Por quê? Eu devo acrescentar mais algumas coisas nesses slides. Então, para não mandar um negócio meia boca, tá? Aí eu acrescentando, mexendo no que tem que mexer, aí eu mando mais completinho para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o sistema hipoestável, isoestático e, se eu não me engano, hiperestático, que eu não botei ali. Tá? Bom, o que é um sistema hipoestático? Um sistema hipoestático é um sistema fora do equilíbrio. Lembra daquelas formulazinhas? Não tá aqui não. Aquelas 3 fórmulas, deixa eu andar mais um pouquinho para frente aqui, elas estão lá na frente. Nossa, Everton, isso tudo que eu vou ter que aprender? Vai. Cadê? Ó, essas 3 fórmulas aqui, ó, esquece essa. Aqui é para quando você tem N graus de liberdade. Essas 3 fórmulas, ó, somatório das forças na direção X, na direção Y e do momento. Tá? Essas 3 fórmulas. Quando eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 fórmulas, pelo menos para conseguir resolver. Tá? Nesse caso aqui, lê-se incógnita, gente, como se fosse grau de liberdade. Não. Vamos fazer aos pouquinhos, para não confundir. Passando muitos slides, a pessoa entrando em pânico, tipo, meu Deus, eu tenho que aprender isso tudo. Sim. Enfim, dando continuidade. Lembrando que mais para frente a gente vai ter exercícios, tá? Vamos ter bastante exercício para fazer. Então, não... E na prova, provavelmente, deve cair teoria, tá? Então, fique esperto e esperta. Então, hipoestática significa que eu tenho uma quantidade de forças que estão aprisionando o meu objeto menor que os graus de liberdade. Exemplo, ó, eu tenho essa caneta aqui e vou tentar equilibrar essa caneta em cima da minha agenda. Uf, a caneta cai. Ó, toda vez que eu tentar equilibrar, ela cai. Por quê? Eu só tenho uma força segurando essa caneta, que é a força vertical, porque afundar na agenda, ela não vai afundar. Mas ela pode cair para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Tá? Subir ela também não vai. Porque nessa direção vertical, ela está com o somatório das forças estão zerados. Mas, em compensação, na horizontal, não. Por isso que ela fica caindo. Tá? Então, eu chamo de sistema isoestático. Porque eu não tenho forças suficientes para travar o movimento da caneta. Agora, o sistema isostático. O sistema isostático, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a meu café. Tá todo mundo torcendo para eu derrubar o café em cima de mim, né? Mas já tá frio. A única coisa que vai acontecer, eu vou ficar fedendo a café. Então, o que acontece? Ó, note, ela tá presa na direção horizontal, pelo atrito, né? Força de atrito. Ela tá presa na vertical, tá? E ainda tá presa o quê? No momento, ó. Ela não gira, tá vendo? Ela permanece na posição que se encontra. Então, ela está presa tanto no momento, no giro,
quanto no que acontece na direção horizontal do que acontece na direção vertical. Lembra, eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas travando o movimento. Esses 3 meus graus, todos os meus graus de liberdade estão travados, tá? Ou seja, a soma das forças que estão atuando para cada direção, seja horizontal, vertical e o momento, eles estão zerando. Ah, professor, e o sistema hiperestático? Hiperestático, por exemplo, é como se eu tivesse... voltando aqui para a bendita da caneca. Se eu pegasse aqui, pegasse uma cola, botasse uma cola aqui, e botasse várias vigas aqui prendendo. Uma viga do lado de cá, uma viga do lado de cá, uma viga do lado de cá, do outro lado, e com uma cola, ou então parafusei lá a caneca no fundo, eu não sei. Sistema hiperestático, eu tenho muito mais incógnitas, muito mais forças, mais do que eu preciso, além do que eu preciso, para estabilizar aquela estrutura. Óbvio que para sistemas hiperestáticos, sistema hiperestático é o que acontece no dia a dia. Sistema hiperestático é o que vai fazer a construção daquela casa. Acreditamos que naquela casa realmente seja um sistema hiperestático, né? Eu acho. Porque se for um sistema isostático, significa que um vento já faz aquilo ali cair. Porque ele está no equilíbrio perfeito, no pentelésimo do equilíbrio. Deu uma batidinha, o cachorro foi ali fazer um xixi na parede, o negócio cai. Tá? E isostático é isso. Isostático é a perfeição do equilíbrio. Nada mais lá externamente, nenhuma força externa pode atuar ali. Hipoestável, se aquela casa, aquela construção fosse hipoestável, a gente não estaria... Aquela ali seria uma foto na iminência de cair. Né? Então, hipoestável, com certeza, aquela casa não é. Isoestática, talvez sim, talvez não. Se ela durou alguns dias, isostática, ela não era. Mas ela poderia ser hiperestática. Mas qual o grau de hiperestabilidade que ela é? Tem vários graus de hiperestabilidade. E aí a gente vai cair numa outra seara, digamos assim. Tá? Então, o que rola? Continuando aqui. No sistema hiperestático, nós não vamos aprender, tá? Nós não vamos estudar nessa turma, na nossa disciplina, sistema hiperestático, porque aborda uma matemática um pouco mais rebuscada e é uma disciplina que é dada na engenharia civil, exclusivamente, tá? Que é a teoria de estruturas 2. Tá bom? Então, assim, vocês escaparam dessa. Então, relaxa. A gente só vai estudar o sistema isostático. Tá? Aí aqui tem um desenhozinho, né, de uma estrutura hipoestática. Eu vou explicar para vocês o que é. Isso aqui é importantíssimo. Somente para vocês que trabalham muito com desenho, em planilha. A gente tem que beber água, senão não dá não. Porque é diferente, né? Em sala de aula, eu estaria escrevendo essas coisas no quadro, né? Vocês sentam, vão chegando, vão copiando. Dou aí uns 20, 30 minutos para vocês terminarem de copiar. Vou lá, explico durante uns 20, 30 minutos, apago, intervalo, a gente volta do intervalo, pá, e acabou a aula. Aqui não tem quadro, não tem esperar, né? Aqui a gente já começa faca na caveira. Bum, explode. Então, tem que molhar o bico, senão o bicho não vai. Continuando, bebês. Estrutura hipostática ou hipoestática, tá? Às vezes tem um ezinho aqui. Vamos lá, olha só, presta muita atenção, tá, pessoal? Presta muita atenção, por favor. Isso aqui, o nome disso é vínculo. Esse triângulozinho, alunos de arquitetura. Vínculo. Triângulozinho, alunos de arquitetura, vínculo. Tá? Esse aqui é um vínculo. Isso aqui é uma viga, tá?
tá? Ou barra, depende do livro e do autor que você está estudando, tá? Aí aqui embaixo, olha a mágica acontecendo. Tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma linhazinha safada que quase não dá para ver, ó. Tá vendo essa linha? Essa linha aqui está dizendo que essa superfície é muito lisa, muito lisa. É como se fosse gelo sobre gelo ou metal sobre gelo. Enfim, é zero atrito. A gente está considerando como tem atrito nenhum, tá? Não existe atrito aqui. Então, não existe atrito aqui. Significa que, olha só que interessante, eu tenho uma força restringindo o movimento dessa barra para cair do lado de cá, ou na vertical. Tenho uma força restringindo o movimento para essa barra cair na vertical. Tá? Aí, vamos lá. Então, eu tenho uma força aqui e uma força aqui na vertical. Na horizontal, eu não tenho nada aqui, ó. Nada. Porque na horizontal você não tem força para restringir o movimento, tio Everton. Porque, ó, ela não tem atrito, não tem nada que segure ela no solo, que não segure o movimento na horizontal. A mesma coisa do outro lado. Não tem nada aqui, ó, que segure o movimento na horizontal. Então, na verdade, só tenho duas forças. Se eu só tenho duas forças, a gente chama de vínculo, tá? Número de vínculos. Ó, eu só tenho duas forças aqui, ou dois vínculos, né? Ou duas incógnitas, que a gente vai usar mais a palavra incógnita. Porque vínculo, geralmente, a gente utiliza para triângulo, só para não confundir as bolas, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho, ó, uma incógnita, duas incógnitas. Quantas equações eu uso? Eu preciso de eu tenho três equações. Se eu tenho três equações, eu preciso ter três incógnitas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ou melhor, se eu tenho 3 graus de liberdade e eu só tenho 2 graus sendo presos, 1 grau vai dar merda. Vai ter 1 grau aí que ninguém vai segurar e que vai cair. Então, você pode pensar tanto em graus de liberdade ou equações, tá? Tem 3 equações. Somatório das forças na direção x, somatório das forças na direção y e somatório dos momentos igual a zero, tá? E aí nós temos, que aí a gente também pode chamar de graus de liberdade, tá? Que são os 3 graus de liberdade, x, y e momento. E temos os vínculos, o que prende cada um desses graus de liberdade. Só que eu só tenho 2 sendo presos. Não. Existe uma força que não prende um desses graus de liberdade. Vai dar merda. Por isso que o sistema é hipoestático. Tá? Vamos para o próximo. Estrutura isostática. Vamos contar agora, tá? Ó, aqui eu tenho uma força ou uma incógnita, mas eu não tenho outra. Porque aqui tá, aqui, ó. Olha a barrinha lisa aqui, ó, barrinha. Isso aqui não tem atrito, então não tem nada segurando ela. Vamos para o outro lado. Opa, tenho uma vertical. Ah, eu tenho 2. Ué, tem 2 aqui, tio Everton? Olha só, aqui é uma barrinha lisa, tá vendo, ó? Lisa, tá? Geralmente ela é um pouco afastada. Às vezes isso aqui é representado como uma bola, uma esfera, tá? Tenta imaginar uma esfera, né? Uma esfera, ela vai girar, né? Não tem nenhuma esfera aqui. Aqui. O que acontece com a esfera? Ela vai girar, ou seja, na vertical ele prende, mas na horizontal não. Na horizontal ele se move, tá? Em concurso tem, minha esfera de exemplo caiu. Enfim. Então o que acontece? Aqui, ó, esse serrilhado tá dizendo assim, ó, essa bosta tá presa no chão, tá? Presta atenção, isso tá preso aqui. Toda vez que você vê esse serrilhado aqui parecendo um pente, tá? Esse pentezinho aqui, ó, pá! Ele tá dizendo que tá preso no solo. Então, ele tá restringindo o movimento na horizontal. Então, ele tem restrição na vertical e restrição na horizontal. Então, olha só, quantos vínculos eu tenho? Vínculos não, vou falar vínculos não para não confundir. Quantas incógnitas eu tenho? Tem 1, 2, 3. Eu tenho 3 incógnitas. 3 graus de liberdade. Meu Deus do céu, aqui, ó.
Ah, garoto, tá em equilíbrio, tá vendo? Tá em equilíbrio, show de bola, a gente resolveu o nosso problema. Agora esse trem não cai, só se vier alguém aqui, um cachorro safado, né? E aí vier dar uma mijada aqui, ó, vai cair, tá? Aí isso se mexe. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, abre o áudio, pergunta pelo amor de Buda. Professor, Fale-me, conte-me tudo. eu não consegui entender muito bem essa questão das forças e dos movimentos, desse vínculo, do porquê que são três. Vamos ser bem lúdico, bem lúdico. Imagina que você tá com uma barra. Deixa eu ver aqui. Você tá com uma. Cadê, meu Deus do céu? Eu deixei cair. Na aula de terça-feira eu deixei cair no chão e não vi. Enfim. Imagina aqui, ó. Tá vendo? Minha mão tá segurando a minha agenda. Tá? Note que se ela está presa na horizontal, ela não cai, tá vendo? Ela não cai. Por quê? Porque eu tenho minha mão aqui e minha mão aqui segurando. Ela não está caindo aonde? Na horizontal. Na vertical, perdão. Ela não está caindo, então ela está presa. Aquela barra ali, ó, por mais que você queira, ela não vai cair. Por quê? Do lado de cá eu tenho uma força segurando ela e do outro lado eu tenho uma outra força segurando ela, tá vendo? Tem duas forças aqui. Então, e só ter o triângulozinho e ela em cima, a força vertical já existe. Tá bom? A força vertical vai existir independente de qualquer coisa. Essa força vertical ninguém tira. O problema é a horizontal. Se vai ter ou não a horizontal. Como é que eu sei disso? Com o serrilhado. A horizontal vai dizer se isso aqui vai para lá ou vai para lá, tá vendo? Ele vai fazer esse movimento, ó. Se não tiver força horizontal, ele vai arrastar e vai cair. Imagina um patins. Quando você está de patins, afundar para dentro do solo, você não vai afundar. Mas o patins vai deslizar, não vai? Significa que na horizontal não tem nenhuma força te prendendo. A única força que te prende é na vertical. Até mesmo se você cair, a única força que te prende para você não afundar no solo ou sair voando para fora do planeta é a força vertical. O equilíbrio, a força vertical está te prendendo, tá? Já na horizontal, eu posso ter ou não força. Aí, nesse caso aqui, ó, como é que eu sei que tem uma força prendendo esse triângulozinho? Esse triângulozinho aqui, ele não vai sair andando para a esquerda ou para a direita. É esse desenhozinho. Esse desenhozinho diz, ó, tem uma força aqui. Aí, esse outro desenhozinho aqui diz assim, ó, não tem força. Então, zero força. Então, ó, nesse triângulo, que eu chamo de vínculo, eu tenho a força que já existe para a barra não cair, que é na vertical, que é uma força que faz a barra não cair, e tem uma outra força que não faz esse triângulo andar nem para a esquerda nem para a direita, que é a horizontal. Então, eu tenho duas forças, uma para cima e outra, uma para cima ou para baixo e outra ou para a direita ou para a esquerda. Do outro lado, agora olhando do outro lado só tem força para cima. Porque aqui, ó, ele anda, ele não tem mais nada. Para cima, a força está prendendo, a barrinha vai segurar. Mas em compensação, embaixo ele vai ficar deslizando. Então, na verdade, aqui eu tenho duas incógnitas, que é a força vertical e a força horizontal, que existe por causa do serrilhado, está dizendo que está prendendo ele na horizontal. E aqui eu só tenho uma força que é na vertical. Então, eu tenho uma força na vertical e duas forças aqui, que é uma na vertical e outra na horizontal. Então, no total, nesse sistema, eu tenho 3 forças. E eu tenho 3 graus de liberdade. Se eu tenho 3 forças e 3 graus de liberdade, então eu consigo o equilíbrio. Eu consigo equilibrar e fazer com que essa barra ou essa viga não se mexa. Entendeu? Ela não vai girar, ela não vai para a esquerda, ela não vai para a direita, ela não vai subir e nem vai descer. Consegui ser mais claro agora ou não? Sim. Qualquer coisa é só gritar, tá? Eu explico de novo, vejo uma outra forma para explicar, tá? A gente tem tempo. Não quero fazer correndo. Professor, Oi, ih, caramba, coral. Fala.
Nesse caso, o grau de liberdade é o que mesmo? Tem 3 graus de liberdade. Grau de liberdade é o movimento. Movimento no eixo X, movimento no eixo Y e o movimento de rotação. Ah, tá. De que é o Obrigada. momento. Tá? Ó, estrutura hiperestática. Hiperestática, eu tenho mais incógnitas do que graus de liberdade presos. Eu só preciso prender 3 graus de liberdade. Mas olha só, olha quantas forças eu tenho a mais para segurar esse troço. Ó, eu tenho uma força aqui, ó, na horizontal, perdão, na vertical e na vertical. Tenho uma outra força na horizontal aqui, ó, o serrilhado, na horizontal e outra na horizontal. Então, eu tenho 2 nesse vínculo e 2 nesse. Então, eu tenho 4 forças e só tenho 3 graus de liberdade para poder aprisionar, para segurar. Mas eu tenho 4 forças. Significa que meu sistema é hiperestático. Eu vou garantir que que qualquer força externa que venha a ser colocada no meu sistema não vai prejudicar o movimento. É o efeito da casa. Quando você constrói uma casa, você constrói a casa para que ela seja uma estrutura hiperestática. Você não quer construir uma casa isostática. Isostática, se alguém passar aqui e der um peido, esse troço cai. Agora, aqui não. Aqui, ó, tá tranquilo. Pode passar um elefantezinho aqui beber e nada vai acontecer, porque ela é hiperestática. Tá? Vínculos, né? Falando agora sobre os vínculos. Vínculos. Denominamos vínculos os apoios dos elementos de uma construção que impedem os movimentos de uma estrutura. Ó, isso é vínculo, isso é vínculo. Tá? Esse triângulozinho. Existem vários desenhos de vínculos, gente. Vários. Eu vou mostrar alguns para vocês, mas na semana que vem, quando eu for explicar a APS, aí vocês vão entender melhor. Vai ter alguns exemplos lá. Então, o vínculo ele pode ser de primeira classe, segunda classe ou terceira classe. Ou mais conhecido como primeiro gênero, segundo gênero e engaste. Tá? Vínculo de primeira classe é aquele vínculo, ó, esse aqui, tá vendo? Ele não tem barrinha, tá? Mas geralmente ele pode ser desenhado sem barrinha ou com barrinha embaixo. Significa que não tem atrito. Ou o vínculo da bolinha. Ó, a da bolinha é muito mais fácil de entender. Note, essa barra, ela nunca vai descer e nem vai subir. O máximo que essa barra vai fazer é o quê? Ir para a esquerda ou ir para a direita. É o que esse outro vínculo vai fazer. Essa barra ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Ela não vai nem subir nem descer. Tá? Lembra da barra? Cadê o meu... Ai, meu gordo. Floyd. Então aqui, ó. Lembra, ó. Ó. A bolinha. A bolinha faz isso. Nota que minha mão é a barra. Ela não vai nem subir nem descer. Mas ela vai andar para a esquerda ou para a direita. Ou seja, na horizontal eu não tenho nada. Então ela só tem uma restrição, que é na vertical. Ela só tem uma restrição na vertical. Porque na horizontal ela não tem restrição. Tá? Ou assim, né? Que fica mais facinho. Tá vendo? Então, tem que ter sonorização, senão não tem graça. Continuando. Então, a gente chama de vínculo de primeira classe quando o vínculo ele só restringe o movimento na vertical. Ou, quer dizer, apenas só restringe um movimento. Não necessariamente na vertical. Restringe apenas um movimento. Vínculo de segunda classe. Aí, ó, o serrilhado aqui safado. Ah, serrilhadozinho. Significa que ele está restringindo o movimento na vertical e na horizontal. Essa barra, ela está segura, ela está firme, ó. Essa barra, ela não anda nem para um lado, ela nem sobe e nem vai para a esquerda nem para a direita. Ela não faz isso e nem isso. Ela está presa, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. Então, a gente chama de segunda classe ou segundo gênero. Esse aqui é o famoso engastamento, mas também conhecido como viga em balanço. Alguém sabe me dar um exemplo de viga em balanço? Alguém já viu aí no dia a dia? Vamos, arquitetos. Pelo amor de Deus, arquitetura. Vocês têm que saber o que é a viga de balanço. A arquiteta adora desenhar viga em balanço.
Olá. Marquise? Tem alguém aí? Obrigado! Amém, Jesus! Marquise, muito bom, valeu. 0,02 pontos para você. Vamos lá. Então, olha só. Vínculo de terceira classe ou engaste, tá? Engastamento. A marquise, por exemplo, né? Você faz o quê? Você tem uma amarração aqui de ferro que você embute a estrutura na parede. E note, olha só, ela restringe o movimento na vertical, restringe o movimento na horizontal, ele não entra para dentro da parede, nem pula da parede, tá? Horizontal. E também, ó, o momento. Note, isso aqui parece até um trampolim de piscina, né? Você vai lá, sobe, salto triplo, pá, quebra o pescoço, morre, fica tetraplégico. Continuando. Vamos lá, continuando então. Grau de liberdade, só para vocês entenderem o conceito geral de grau de liberdade. Tá? São o número de movimentos rígidos possíveis e independentes de um corpo pode receber. Aí nós temos geralmente 3 graus de liberdade. 2 translações, que é o movimento na vertical e o movimento na horizontal, e uma rotação, que é o momento, né? Que a gente trabalha com o momento. Só para lembrar. Aí aqui eu tenho a vertical, eu tenho o momento e tenho a horizontal. Aqui, na verdade, está trabalhando com um sistema tridimensional. Por isso que ele meio que é cheio de somatórios aqui, loucos aqui, mas que vale para a gente, na verdade, é que o momento, o somatório das forças tem que ser 0, o somatório dos momentos tem que ser 0. Que forças são essas? X e Y. Tá? Continuando aqui. Vamos lá. Graus de liberdade. Aqui é um videozinho falando sobre graus de liberdade. Se eu não me engano, é do Responde Aí. Responde Aí? Acho que é do Responde Aí. Tem um comercial, porque eu não pago o YouTube. Sou desse. A Joe's é a melhor carteira do mundo porque ela tem um acabamento feito... Carteira? Sério? Ah, cara, acredita que eu tava falando sobre carteira hoje o dia inteiro? Que tinha que comprar uma carteira nova? Isso é coisa do demônio, gente. Isso não é coisa de Deus, não. Ah, não é Responde Aí, não. É Me Salva. Tem o Me Salva e Responde Aí. Responde Aí é muito bom, tá? E o Me Salva também. São dois canais do YouTube, Responde Aí e Me Salva, que eu recomendo absurdamente, porque eles são muito lúdicos, são simples, eles conseguem explicar coisas extremamente complexas da área das engenharias e da arquitetura, que, assim, é fácil, entendeu? Eles brincam um pouco, eles mostram um pouco de forma lúdica, com vários exemplos. É bem legal. Eu recomendo muito. Tá em dúvida? É alguma disciplina que tem muita matemática envolvida? Você pode ir no Responde Aí ou no Me Salva, que vocês vão ter sucesso. E aí, galera do Me Salva, a gente está aqui para mais uma aula de mecânica vetorial. Nessa aula a gente vai ver a classificação das estruturas. O que seria isso, né? Seria, por exemplo, aqui, a gente tem 3 classificações. A gente tem a isostática, a hiperestática, que a gente vai ver depois, e a hipostática. A estrutura isostática nada mais é... Vamos lá. Quem pode me responder? Quantas forças estão restringindo essa barra aqui? Tira esses P's aqui, tá? Quantas forças estão restringindo? Alguém pode abrir o áudio, pode 3. falar para mim? Quanto? 3. 3. 3. 1, 2, 3. Isso, 3 forças. Se eu tenho 3 forças e tenho 3 graus de liberdade, o sistema é isostático. Vamos lá. E esse aqui? Quantas forças estão restringindo essa barra? 2. 2? É que eu falei força, né? Quantas incógnitas? Desculpa. 1. Porque força realmente... Não, esquece o P. Isso aqui é... P é um valor que a gente conhece, é um valor dado. Incógnitas. São 3 incógnitas. Eu tenho uma força na vertical, uma força na horizontal e tem mais uma outra coisa. Que coisa é essa? Que faz... Momento. Isso, são 3 incógnitas. Perfeito. Porque aqui é uma viga em balanço, né? E aí o momento, nesse caso aqui, ele trabalha.
Nesse caso, a gente desconsidera o momento porque ele não está em balanço. Tá? E aí não teria como calcular agora. O momento fletou. Oi, fala. Não entendi por que são 3 aí nessa viga. Nessa de balanço? Isso. Ou engastada? Vamos lá. Me acompanha. Eu tenho a restrição na vertical. Note que essa barra, ela não vai nem subir e nem descer na parede. Ela não sobe nem desce na parede, porque ela está engastada, ela está enfiada para dentro da parede. Isso é uma força na horizontal. Agora, note que essa barra, ela não entra para dentro, não vai entrar para dentro da parede e nem vai pular dela, porque ela está engastada. Então, ela tem uma outra força, que é na horizontal. E só que, como ela não tem nada do outro lado, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar pendular. Eu preciso de um momento para segurar isso aí. Entendeu? Para que ela não caia. Porque senão, se não tiver nenhum momento restringindo, ela cai. Você não quer isso, você não quer que ela caia. Né? Imagina que essa é uma viga engastada. Ó, ela está travada na horizontal, está travada na vertical, mas se ela não estiver travada na horizontal, ela na horizontal ela cai. Então ela tem 3 restrições. Nesse caso aqui, 3 incógnitas, que é a vertical, a horizontal e o momento. Conseguiu entender? Foi? Fala comigo, não deixa sozinho não. Tá bom, obrigado. Mas se não entendeu de verdade, pode falar, tá, gente? Gente, pergunta. Não escreve lá no chat, porque eu não tenho acesso ao chat. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu teria que ter 2 computadores interligados para poder ver vocês e ver o chat. Porque quando a apresentação fica para mim, eu não consigo ver o chat, só vejo a apresentação, vocês meio que somem. Eu fico falando com... É que eu boto o ET, né? Até o ET tá aqui. É que eu boto o ET aqui do lado, né? Atrás, que aí eu fico falando com o ET, imaginando que são vocês. Entendeu? Então, isso aqui é a versão realística de vocês. Tá? Então, assim, quando eu tô olhando pro ET, aí eu não me sinto sozinho. Falando sozinho. Porque aí eu já sei que tem alguém olhando para mim. Mas esse olhão azul, ó, quando dizem que pessoas de olhos claros é bonito, ó, aqui, um exemplo de lindeza. Vamos lá. Continuando, depois dessa besteira. Porque a estrutura que pode ser calculada com as 3 equações de equilíbrio, com as equações de equilíbrio que a gente tem. Okay? No plano são 3. Quais são? São a somatório de forças em X é igual a 0, somatório de forças em Y é igual a 0 e somatório de momentos é igual a 0, ok? Aqui eu tenho 3 equações. Viu? Ó, eu tenho 3 equações, então preciso de 3 incógnitas. Ele vai mostrar para vocês. Quando eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, naturalmente eu tenho um sistema isostático. Ok? E 3 incógnitas. O que seria isso? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um apoio duplo e aqui um apoio simples, que nem a gente viu. Ok? No apoio duplo eu tenho a reação impedindo a translação vertical. Digamos aqui V, A. Esse aqui é o A e esse aqui é o B. Ok? E eu tenho um HA. E eu tenho aqui no B só um BB. Ok? Então eu tenho... É bem legal que nos livros, tá? Acho que no Hibbeler e no Beer, não sei, eles usam V como se fosse vertical, força vertical no vínculo B e a força vertical no vínculo A. Eles chamam, a gente dá letras, que eu chamo de dá letras, né? Para identificar cada um dos vínculos, para ficar mais fácil. E o H é de horizontal. Então, horizontal nesse A aqui. Note que o A tem restrição na horizontal, porque, ó, o serrilhado aqui, ó, dizendo, ó, esse vínculo aqui, ó, ele não vai nem subir, nem descer, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu travei ele. Já esse cara aqui diz, ó, não tem atrito. Se eu cortar essa barra aqui, ó, esse maluco aqui pode ir para um lado e pode ir para o outro, como se estivesse patinando.
no gelo. Ele só não vai nem subir nem descer porque ele está restrito na vertical. Então eu tenho 1, 2, 3. 3 equações, 3 incógnitas, naturalmente é isostático. Tenho aqui 3 equações. Tá? Quais são elas? Somatório de forças em x, em y e de momentos. E eu tenho 3 incógnitas. HA, VA e VB. Ou seja, essa estrutura aqui, com seu carregamento, pode ser resolvido com as 3 equações de equilíbrio, ok? Essa também é outro exemplo de uma estrutura isostática. Por quê? Porque ela também, dado um carregamento, ela tem 3 incógnitas para as 3 equações. Quais são elas? São VA, HA, tá? E mais um momento aqui, MA, ok? Viu? Ou seja, 3 incógnitas, 3 equações, 3 incógnitas. Aquilo que eu estava falando anteriormente. equações e 3 incógnitas. Beleza. O que seria uma estrutura hiperestática? Uma estrutura hiperestática nada mais é do que uma estrutura que tem um número de incógnitas, o quê? Maior do que o número de equações. Ok? Por exemplo, aqui, eu tenho uma estrutura com um apoio duplo aqui e um apoio duplo aqui. Então, eu tenho aqui um VA, sempre considerar A e B, ok? E um VB. E eu tenho aqui também um HA e um HB. Isso aqui não é que existam, elas podem ser igual a zero, ok? Mas eu tenho que representar elas, que elas são os graus de liberdade dessa estruturinha aqui, desse vínculo aqui, ok? Nesse caso aqui eu tenho 4 incógnitas para 3 equações, somatório de força em x, em y e momentos. Então, eu tenho mais incógnitas do que equações. Na vida real, esse é o nosso objetivo, ok? Mas o que a gente está estudando é a isostática. Mas na vida real, esse é o nosso objetivo. Depois eu mostro melhor por quê. Aqui também eu tenho outro exemplo de uma estrutura hiperestática, que é bem parecida com aquela primeira que eu mostrei, que era isostática. Eu tenho um VA, um HA, tá? Tem um momento aqui, só que aqui eu tenho um roletezinho, e esse rolete aqui... Cuidado, hein, gente, esse concurso é uma pegadinha. Ah, tem um serrilhado aqui, tio Everton. Não, esse rolete diz que ele vai, como o próprio nome diz, ele vai rolar, tá? Não é um objeto cilíndrico, não é um objeto cilíndrico, tá? Que ele tá preso, não. Se é circular, independente se é serrilhado ou não ali embaixo no desenho, tá? Ele vai girar, ele não tá preso na horizontal. Cilíndrico não tá preso na horizontal. Isso aqui é uma pegadinha clássica de concurso. Como tá empurrando para baixo, ele vai empurrar para cima. Tá? Vou botar um R de rolete. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 equações, 4 incógnitas para 3 equações que a gente já viu quais são. Logo, não tenho como resolver essa estrutura pelas simples equações que a gente tem. A gente tem que ter outras informações sobre ela. Não é o nosso objetivo agora. Ok? Outro tópico disso são as estruturas hipostáticas. O que são as estruturas hipostáticas? São as estruturas que têm menor número de reação do que as equações que a gente dispõe. Essas estruturas elas são extremamente instáveis. Qualquer coisa que eu faça nela vai acabar mexendo ela ou levando ela à ruína, ou ela cair, ou a girar, ou etc. Ok? Então, o número de reações menor do que o número de equações. Ok? Que são elas? Por exemplo, aqui eu tenho um VA, um VB, tá? Mas, por exemplo, aqui eu tenho esse carregamento aqui, P1, P2, P3. Digamos que sopre um vento aqui, tá? Não tenho nada impedindo ela de ir para cá, tá? Notem que isso aqui não é só a falta de vínculos. Por exemplo, aqui, não é que falta um vínculo aqui, ou falta um vínculo aqui, tá? Eu posso, digamos assim, colocar um vínculo aqui no meio que seja um apoio duplo, tá? Um apoio simples, desculpa. Vai dar na mesma, vai soprar o vento aqui, tá? Temos aqui, vou botar um ventinho, tá? E esse ventinho...
Note que isso é bem importante, tá? Muito importante. Ah, professor, mas se eu colocar mais um vínculo aqui, eu vou aumentar o número de reações, o número de incógnitas, porque aí se eu vou aumentar o número de incógnitas, consequentemente eu consigo aumentar o número de equações, aí vai virar um sistema hipoestável. Aí é mole, só acrescentar uma incógnita aqui, mas não. Ela, no máximo que você vai ter serão duas. Por mais que você coloque 1 milhão aqui no meio, o que vai estar valendo são essas únicas duas aqui. Por quê? Porque as outras não terão efeito zero, efeito nulo. Não vão ter efeito nenhum, tá? Só as dos extremos. Tá? Isso aqui, matematicamente, ele não vai ter nenhuma reação com o sistema. É como se o sistema não visse, ele não existisse. Tá ok? Vai empurrar a estrutura para a esquerda, ela não vai ter sustentação para a esquerda. Ou seja, não é simplesmente colocar vínculos que tu vai resolver essa situação, mas sim colocando os vínculos certos. Por exemplo, se aqui eu tivesse um apoio duplo, isso aqui teria uma reação aqui, e essa estrutura estaria estável, ok? Essa foi a nossa aulinha. Isso é super importante. Espero que vocês gravem bem isso. Então, tchau, tchau. Me salva. Voltando. Acho que aqui... Não, o que tem aqui é outra coisa. Deixa eu voltar para vocês. Deixa eu só saber se alguém perguntou alguma coisa. Ih, pô, Yuri saiu da reunião. Pera aí. 3, 1. Aí, caraca, estão respondendo. Pena que eu não vejo na hora. Gente, abre o áudio, fala, grita comigo. Senão eu não vejo. Então, vou voltar, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida antes de voltar? Alguém está com alguma dúvida? Oi, sou eu. No último exemplo, que ele mostrou as duas pontas e acrescentou mais um. Se colocasse esse granulado no meio, ele ficaria preso ou não? Se colocasse aquele serrilhado no meio? É isso? Se colocasse o serrilhado no meio? Aí sim. Isso. Aí sim, daria. Tanto faz no meio ou na ponta? Tanto faz no meio e na ponta. A partir do momento que você está dizendo que tem lá uma força que não está presa na horizontal, por mais que você bote 1000 forças, 1000 vínculos no meio, também que não estão presos na horizontal, só vai valer os dos extremos. O do meio não vai valer em nada. Entendeu? Não vai fazer nenhum sentido. Agora, se você tem, sei lá, 2 na ponta que não tem, que vão rolar, né? Que são lisos, que não tem atrito. Mas no meio você botou um que prende, aí passa a valer o do meio também. O do meio e mais um do extremo, ou do extremo direito ou do extremo esquerdo. A gente vai aprender isso, vocês vão ver isso na semana que vem com mais clareza, que aí com um exemplozinho que eu vou dar para vocês, para aplicação na PS, tá? Que vocês vão treinar a parte teórica desse assunto, buscando na internet estruturas que compõem os vínculos, os apoios, as barras, tá? É bem legal, é um exercício bem legal de aprendizado. Eu gosto bastante, dá muito certo. Vamos lá. Aqui eu já fui, graus de liberdade. Vamos falar sobre tipo de carregamento, tá? A princípio, existem mais, tá? Mas a princípio, no dia a dia, no cotidiano, vocês precisam saber, existem 2 tipos de carregamento, tá? Que é a carga concentrada e a carga distribuída. Toda carga distribuída se transforma em carga concentrada em algum momento. O que você falou? Não entendi nada. Repete, por favor. Please. Vamos lá. Então, o que rola é o seguinte. O que é uma carga concentrada? Como o próprio nome diz, significa que eu tenho 2 apoios, 2 vínculos, né? E aí eu tenho alguma coisa centrado, colocado em algum ponto, em um ponto específico da barra. Antes de dar continuidade, vamos ver quem é esperto aí. Quando
De que gênero é esse vínculo? Primeiro, segundo ou terceiro gênero? Gênero, lembra? Gênero, só para antes de responder. Gênero, assim, ele tem uma restrição, é um gênero. 2 restrições, 2 gêneros. 3 restrições, aí é engaste. Engaste dá para ver que não é. A minha pergunta é, qual o gênero desse carinha? Desse vínculo? Segundo? Quem dá mais, quem dá menos? Todo mundo concorda que é segundo? Segundo. Show. Segundo, por quê? Ele está restrito, ele está restringindo o movimento da barra aqui, ó, na horizontal, e ele está preso, tá vendo? Ele está preso no chão aqui, ó. Então ele restringe o movimento na vertical e na horizontal. Então ele é de segundo gênero. E esse carinha aqui com rolete, do outro lado, esse ponto aqui com rolete, qual o gênero dele? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro. O primeiro foi assim. Primeiro? Yeah! Primeiro. Primeiro, isso aí. Tá certo, acertou. Segundo gênero, primeiro gênero. Ele só tá restrito só na vertical. No primeiro vínculo não tinha cabelinho, né? Não tinha pente embaixo. Mas nesse aqui, não. Né? Nesse aqui, ele tá desenhando realidade, né? Aqui, é porque eu não sei se está muito pequeno para vocês, mas ele tem uns, tipo, mais parafuso. Ele tá parafusado no solo. Tá? Ele tá parafusado, então ele é de segundo. Nem comentar. Quer ver? Quando você faz um desenho, real, um desenho realista, tá? Ele não faz assim, ó, como a gente viu anteriormente. Um desenho realista não sai desse jeito. Realista mesmo, quando você pensa na questão do parafuso, solda, nananana, ele desenha mesmo as restrições. Ele não, já não é mais serrilhado, entendeu? Já não é mais barrinha solta. Aí ele já brinca com o que é real. Por exemplo, se você ver, ó, ele tem aqui tipo um parafuso segurando aqui, ó, para o movimento, né? Para esse movimento, né? E aí aqui, ó, você note que ele está preso na estrutura com outros 2 parafusos, segurando, né? Restringindo na horizontal. Sim, para representar uma segurança, né? Então, esse aqui é mais representativo, esse aqui é mais próximo ao real. Aqui, até o desenho dele aqui melhora um pouco, ó. Quando ele desenha aqui embaixo, ó, melhora um pouco para entender que ele está preso na vertical. Quer dizer, na vertical não, nesse caso ele está preso aqui, né? E ele fica restrito na horizontal. Isso, já no desenho de baixo, já que você comentou, o vínculo B, o círculo, ele já representa o segundo grau, né? Não, é pegadinha. Essa barrinha embaixo é pegadinha. Né? Círculo, né? Toda vez que for, é verdade. Não adianta ter barrinha. Ele não está soldado. Então não importa se é uma barrinha, o que esteja embaixo do círculo, do rolete, né, que a gente fala, não importa o que esteja embaixo dele. Não importa se, por exemplo, é minha mão, não importa se de repente é o livro, mas ele vai continuar fazendo esse movimento. Entendeu? Eu lembrei da pegadinha que você... a pegadinha. A gente fica em concurso pra caramba, tá, gente? Tem gente que se ferra em concurso por uma questão bobinha dessa aqui. Mas vamos lá. O que é carga concentrada? Deixa eu mostrar para vocês carga concentrada. Ó, aqui uma carga concentrada. Note, você tem um cofre, uma barra, alguma coisa em um ponto específico da barra. Tá? Então, ó, note que aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho um ponto, não é no meio, tá, gente? Pode ser em qualquer ponto aqui da barra, qualquer ponto, tá? Então, eu chamo de carga concentrada, por exemplo, tem um banco de praça e você senta no banco da praça. Aquilo ali é carga concentrada, é um ponto. Piscina. Já a piscina já não é uma carga concentrada, é uma carga distribuída. Chuva. Chuva no telhado. A chuva no telhado não é uma carga concentrada, é uma carga distribuída, né? Porque a chuva, ela permeia todo o telhado. Né? Você tem uma carga lateral ou frontal, enfim, no telhado ou na laje, seja lá o que for. Vento, a mesma coisa. Vento é uma carga distribuída, tá? Então,
A carga distribuída, diferente da carga concentrada, ela tem uma área que ela pega, né? E aí essa área, ó, essa setinha, só para vocês entenderem a questão do desenho, tá? Do projeto. Imagina que aqui, de repente, pode ser uma caixa d'água. Não, perdão. Aqui pode ser uma piscina. E ao lado da piscina pode ser uma caixa d'água, por exemplo. Ou pode ser, como é uma barra, pode ser, por exemplo, uma viga. Aqui é um muro de um tamanho e aqui é um muro com outro tamanho. E cada tamanho desse muro, ele representa uma carga sobre o sistema. Lembra da casa que nós falamos lá na semana passada, né? Então, note que a primeira... Deixa eu voltar, peraí, tem que voltar que senão fica mais fácil. Esse negócio de ficar imaginando que é informação pra caramba. Não pula esse vídeo se você quer realmente construir uma empresa na internet. Alô! Fala, pessoal do canal Engenho. Tá. Note que aqui embaixo... Deixa eu aumentar, porque fica mais fácil pra vocês verem. Aí, note que, olha só, essas vigas aqui embaixo, gente, cada uma... Essa viga não, essa viga aqui embaixo, cada uma delas, ela tem uma certa quantidade de carga que está sendo sobrecarregando a estrutura. Então, por exemplo, essa viga aqui, ó, ela tem essa carga e essa carga sendo sustentada sobre ela. Já essa outra viga só tem uma parte dessa carga sendo colocada sobre ela. Essa viga em balanço, tá? Ou engastada, que agora a gente sabe o nome dela também, ela está suportando uma certa carga distribuída. Tudo isso é uma carga distribuída. Ela vai ter valores diferentes. Ó, note, ó, tem uma carga distribuída aqui, que é o peso desse pedaço, mais o peso dessa laje, se a gente estiver trabalhando em 3D, mais dessa parede aqui, mais do cômodo lá dentro, mais dos móveis das pessoas que estão andando lá dentro. Então, ó, note que essa viga aqui, coitadinha, tá? Ela está sustentando uma quantidade absurda de carga concentrada. Isso se a gente estiver falando só da face, tá? Bidimensional, fora a carga, falando carga concentrada, né? Carga distribuída. Fora o que tridimensionalmente para dentro, carga distribuída. Então, essa viga aqui, ó, tem uma carga distribuída sobre ela. Essa viga aqui tem uma carga distribuída sobre ela. Essa carga tem não só essa aqui, mas tudo que vem, tudo que está acima. Aqui em cima, por exemplo, pode ter uma caixa d'água. E aí, ó, essa viga tem um valor, tem uma carga distribuída, essa outra, né? E assim por diante. Então, aqui, o que faz isso aqui ficar em pé? Deus, a fé, né? Enfim, vida que segue. Deixa eu deixar esse cara aqui fazendo biquinho. Não quero ver esse cara fazendo biquinho. Não piorou. Ah, mas melhorou. Tá menos tá uma cara intelectual agora. Depois a gente volta para ele. Então, carga concentrada. A carga concentrada é algo muito específico, é pontual. Mas a gente consegue fazer uma brincadeira. A gente consegue pegar essa carga distribuída, aonde essa setinha, como eu havia falado antes, eu acabei me cortando, essa setinha indica o valor da força que está sendo aplicado a cada metro dessa barra, por isso que é Newton por metro, mas pode ser Newton por centímetro, ou seja, a cada centímetro, tá bom? Ou Newton por metro ou Newton por centímetro, tanto faz. É a unidade de carga. Professor, então como é que eu faço o cálculo disso aqui? A gente vai aprender mais à frente, mas é basicamente o seguinte, isso aqui não é um retângulo, basta calcular a área do retângulo, ou seja, 200 é a setinha, vezes a base, que é 1,5, ou seja, 200 vezes 1,5 dá 300 newtons. Ah, 300 newtons? Mas aonde eu coloco esses 300 newtons? Isso aqui não é um retângulo? Não é homogêneo? Então, esses 300 newtons vão ficar concentrados no meio da barra. Ou seja, 7,5 até aqui e 7,5 até aqui. A gente vai ver isso com muita calma, com detalhes. Eu tenho tenho os vídeos do YouTube. Deixa eu ver aqui. Não. Acho que é aqui. Acho que esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Depois eu mando para vocês. Com calma.
Tem uns videozinhos do YouTube que eu explico os cálculos passo a passo, bem explicadinho. Vai ter, na verdade, eu vou usar esses vídeos mais à frente, tá? Só não quero extrapolar, mas se vocês tiverem acesso a eles e que já quiserem dar uma estudada antes, super top, tá? Acho bem válido. Então, a carga distribuída, ela representa, por exemplo, chuva, caixa d'água, piscina, vento, a laje, muro, né, que está sendo distribuído em algum lugar. E aí você consegue concentrar essa carga em um ponto. E a concentração dessa carga, quer dizer, essa carga distribuída, ela pode ser concentrada em um ponto. Ela sai de carga distribuída e se transforma em carga concentrada. Tá? É uma maneira de simplificar a carga distribuída. Ó, aqui, voltando aqui, ó. Carga concentrada, é só para um exemplo. Aqui eu tenho uma carga distribuída, nesse caso é uma parede sobre uma viga, ó. Tem uma viga aqui, tenho 2 vínculos, tá? E aí eu tenho uma carga distribuída, por exemplo. Aqui está mais ligada à parte da matéria, objetivos. Tá. Só reforçando o que a gente estava falando na semana passada, só vou falar só isso aqui, tá, gente? Deixa eu ver se é isso. Não, na verdade vou até o 2. 2 é 2 mesmo? Peraí. Até o 2. Tá? Que é um resuminho da aula de hoje. Então, ó, falamos sobre os esforços. O que são? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que os materiais sólidos tendem a se deformar ou, eventualmente, se romper. A gente sabe disso. Vocês, como arquitetos, precisam entender que existem várias formas, múltiplas formas de materiais, metodologias de uso, maneiras às quais eles podem ser aplicados e assim por diante. Então, esses materiais geralmente são submetidos a solicitações mecânicas, né? Forças que podem ser concentradas ou distribuídas. Bom, então o que define a teoria das estruturas, ou nesse caso para vocês, sistemas estruturais? É um ramo da engenharia que tem como objetivo o estudo do comportamento dos elementos construtivos sujeitos a esforços. Que esforços são esses? Cargas concentradas, movimentos de rotação, né? De forma que eles possam ser adequadamente dimensionados para suportá-los nas condições previstas à utilização. Tá um barulhinho de alguém batendo na coisa, mas é lá fora, tá? Então vamos lá. 2. Se aparecer esse barulhinho, fica tranquilo que não é fantasma, não. 2. Objetivos da introdução às estruturas. Aí foi tudo que eu falei em resumo. Determinar para que um corpo sólido submetido a esforços externos conhecidos. Ó, eu preciso entender o que são tensões internas, o que é deformação de um corpo sólido, como ele deforma, os graus de deformação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Isso aqui depois nós vamos aumentar esse processo de entendimento na segunda parte da matéria, tá? Aqui eu só vou falar rapidamente sobre o assunto, porque a gente vai falar com mais profundidade na segunda parte, para 2. Né? Então, dimensionamento. Né? O que é dimensionar? Como é que eu posso dimensionar? Quais são as forças que estão sendo aplicadas? Por exemplo, qual é a carga que está sendo colocada naquele corpo? Ou quais são as forças que estão sendo aplicadas naquela estrutura que eu preciso dimensionar, saber o tamanho, a dimensão, a forma, para que aquilo ali se mantenha estável. E aí a gente pula para a estabilidade. Consequentemente, eu preciso garantir que os estados de tensão, deformação provocados pelos esforços internos, né, não ultrapassem os limites admissíveis, ou seja, que venha a romper a estrutura e assim por diante. E também é um link que a gente já faz para a segunda parte da matéria. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Bom, gente, basicamente é isso, a aula de hoje. Acho que até que andou bem. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Que a gente pode terminar agora, mas eu dependo do ok de vocês, da permissão de vocês. A gente pode até continuar um pouquinho, mas é mais coisa para um dia só. Fala comigo. Professor, esse slide vai ser disponibilizado para a gente semana que vem? Se não for semana que vem, é outra. Eu garanto mais na outra, porque ainda vou mexer um pouquinho nele. Tá? Mas vamos falar, então,
Já que ninguém tem uma pergunta, falar sobre os trabalhos, é verdade, eu esqueci. A Adriele me lembrou bem ali, que eu falei que ia falar no finalzinho. Então, vamos lá. Vocês já comecem a se organizar lá no grupo do WhatsApp, ou criem grupos de WhatsApp para vocês montarem os grupos de vocês, tá? 3, 4, 5 ou 6 pessoas, tá? Não mais com isso. Não pode 7, nem pode 2, não pode sozinho. Esquece, eu quero fazer sozinho. Caguei. Não, sozinho não. Tá? Vai aprender a trabalhar em grupo, com um coleguinha. Tá? 3, 4, 5, 6 e 7. Tem muitas opções aí, não tem como vocês surtarem. Como é que vai ser o trabalho? Aí semana que vem eu vou trazer para vocês um PowerPointzinho que eu vou mandar para vocês pelo Classroom, que mostra inúmeras formas de combinações possíveis e imagináveis, pelo menos acho que 14 formas de combinar o vínculo com a barra, tá? Vínculo, barra, engaste, balanço. E aí o que vocês vão fazer? Para cada item daquele, tá? Vocês vão na internet, na busca na internet, no Google, ou em sites que vocês conheçam, e aí vocês vão vincular aquela estrutura com uma construção real. Vai mostrar para mim aquela estrutura dentro da construção real. Lembra do que o carinha fez lá num videozinho? Olha só o que ele fez no videozinho. Eita, exagerei agora, pelei aqui. Aqui, ó. Esse maluco fez aqui, ó. Sabe por... Ele tá falando coisas. Palavras, coisas, palavras. Pronto. Espera aí. O que eu fiz, gente? O que é isso? O que é isso? Não, estática dos corpos externos. Que coisa é essa? Não é de Deus, não. Espera aí, gente, rapidinho. Professor Lerdo. Aqui. Aqui. Lembra quando ele pegou essa estrutura, por exemplo? Ó, deixa eu aumentar para vocês verem. Aí, digamos que eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou dar esse desenho para vocês, esse desenho. Aí você vai pegar esse desenho e vai mostrar na figura, na internet, entendeu? Você vai pegar o desenho e vai dizer assim, ó, esse desenho corresponde ou é equivalente a essa estrutura na vida real, tá? É isso que vocês vão fazer. São 14 desenhos. Aí vocês vão se dividir, dentro do grupo vão se dividir, cada um vai fazer uma busca de um item, 2 itens, 3 itens, enfim. Vocês vão começar a vasculhar estruturas, dimensionamento de estruturas, vínculos e formas de equilíbrio, tá? Para vou ser sincero, para o pessoal da engenharia civil é torturante, mas por experiência, para o pessoal da arquitetura é bem agradável, porque vocês conseguem ver um número de possibilidades construtivas, né, de designs de projetos, e isso enriquece muito o aprendizado de vocês, principalmente no que tange essa questão de a parte mais estética, né, mais visual dos projetos. Então, é basicamente isso que vocês vão fazer nessas 14 exemplos. Fala aí. Professor, tem que ser estrutura? Foi mal. Tem que ser estrutura ou pode ser prédio, pode ser ponte? Prédio, pode ser... qualquer coisa. Sejam criativos. Então não pode viajar, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui até tem desenhos aqui, mas não é isso que não. Vou desenhar aqui para vocês. Tá bom, tem nem uma bonitinha. Mais difícil, mas só tem coisa fácil. Mas enfim, semana que vem eu mostro com vocês com calma. Minha preocupação hoje é que vocês já comecem a montar esses grupos, tá? Para dar tempo para semana que vem a gente já começar a dialogar sobre o trabalho. Tudo bem? Tá bom, beleza. Show. Então o que vai acontecer? A prova. Como é que vai ficar a questão da prova? Deixa eu voltar aqui para mim. A prova vai ser assim. Vai ser normal. Ou, se eu não me engano, deve ser 5 questões no máximo, tá? Deve ter 1 ou 2 que são questões teóricas, que eu gostaria que vocês
desenvolver, sem tal, tererê, pão duro, tá? E o restante é conta mesmo. Cálculozinho. A prova vai estar valendo 8, né? E o trabalho vai estar valendo 2, tá? A APS vai estar valendo 2. E aí, vida que segue, tá? Alguma outra pergunta a respeito disso ou tá tranquilo? A prova é individual, tá? Prova é individual. Mas como é que vai ser o esquema dessa prova, professor? Você vai mandar ela pra gente? Mando para vocês com 2 semanas de antecedência. Tá, beleza. Aí a gente faz e... Vocês já fazem e já vão mandando. Beleza. O último dia de envio da prova é o dia da prova mesmo. Numa quinta-feira, no dia da matéria, que seria o dia oficial da prova. Esse é o último dia que eu recebo. No outro dia, eu já não recebo material. Tá? Bom. E outra coisa. Digamos que eu mandei hoje. Amanhã você já fez e já colocou. Eu não vou dar a tua nota. Sua nota só vai sair depois da semana de prova. Tá? Para todo mundo. O pessoal fica assim, professor, já mandei ontem. Quanto que eu tirei? O que eu errei? Não posso, entendeu? Show de bola. Só para o pessoal não ficar brigar comigo. E aí, crianças? O pessoal perguntou, o trabalho vai estar por escrito no Classroom? Não, vai estar na aula, vai estar gravado na aula da semana que vem e depois eu vou mandar para vocês em Word ou em PDF no Classroom para vocês terem acesso e no grupo do WhatsApp. Tá? Mais alguma pergunta? Professor. Fale, me conte-me tudo. Sou eu. Professor, desculpa, para quando é o trabalho mesmo? 2 semanas antes da... O trabalho é entregue na mesma semana da prova, junto com a prova. Tá? É o mesmo... No dia que você mandar a prova, você pode mandar o trabalho, ou manda o trabalho mais para frente, mais para trás, mas naquelas 2 semanas antes da prova, vocês têm que mandar o trabalho e a prova. Não importa quem vai vir primeiro, só mandar os 2 juntos, para mim pouco importa. Só um do grupo manda o trabalho, não precisa todo mundo mandar trabalho, não. Não, mas, gente, todo mundo manda trabalho também. Acho que fica mais fácil até para eu corrigir, mais rápido. Menos estressante. Tá? Porque vai ter uma coluna de EPS e uma coluna de prova, né? Aí, da avaliação. Aí, todo mundo manda, eu só peço para... Se mandou, naquele trabalho tem que estar o nome de todo mundo. Por mais que todo mundo envie, todo mundo bota um nomezinho lá só para poder saber de onde saiu. Entendeu? Se eu tiver dúvida, alguma coisa assim, eu procuro, ligo, eu dou um jeito. Tá? Então, vocês fazem junto, faz um documento junto do trabalho e todo mundo manda o trabalho. Fala. O senhor vai passar alguns exercícios antes da APS? Pra caramba. Assim, tipo, em cada aula? Quantidades absurdas. Eu só preciso passar essa semana e semana que vem, eu preciso dar a teoria. Porque senão eu vou estar secando o gelo e você vai... O que ele está falando? O que é engaste? Vínculo? De onde ele tira essa palavra vínculo? Então, para não ter isso, tá? Eu preciso dar essa teoria. Aí depois vai ser só exercício. Exercício vai comer solto até uma semana antes da prova. Tá? Fica tranquilo que a gente vai fazer muito exercício online. E eu devo mandar uma listinha para vocês treinarem em casa. Professor? Sou eu. A partir de quando a gente consegue visualizar essa aula gravada lá no Classroom? Hoje. O Web tá tarado. Daqui a pouco eu tô mandando para vocês no WhatsApp. Não sei se você entrou depois, mas eu sempre jogo no WhatsApp. Tá? A aula da semana passada, essa aula eu vou jogar no WhatsApp também. E assim que eu jogo no WhatsApp, eu já jogo lá no Classroom. Tá? Eu tento não deixar passar, não, porque senão uma coisa vai atropelando com a outra e vai dar merda. Entendeu? Valeu, professor. Posta os vídeos também que o senhor falou aí. Manda os vídeos também. Vou mandar. Show de bola. Posso terminar a aula? Todos concordam? Tem mais alguma pergunta? Pode terminar, professor. Posso terminar? Show, obrigado. Mais alguém? Tranquilo? Felipe falou que está tranquilo.
Então, vou tirar da apresentação aqui. Boa noite, gente. Fica com Deus. Bom descanso a todos. Que amanhã seja um dia repleto de sucesso. Boa noite, professor. Boa noite.